Boa noite. A senhora Maria Clara vai fazer oração para nós hoje, de início. Muito obrigada, Mestre Jesus, por estarmos reunidos aqui em Tua presença. Muito obrigada pelo dia de hoje. Queremos agradecer por tudo que você pôde nos ensinar hoje, amanhã e sempre nos ensinou. Que você possa sempre nos levar para o caminho do bem, nunca nos deixe nos ir para o lado das trevas, mas sim conseguimos ir para o caminho do bem e não mais fazer as coisas maus e não fazer o mal, mas sim abrir os olhos para o caminho do bem e enxergar as coisas boas. Que assim seja. Obrigado, Maria Clara. Vamos para o caminho do bem. Todos vendo e ouvindo? Sim? Sim, perfeito. Então tá bom. Nós terminamos de ver sobre a questão da... Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, do Nicodemos, né? E Jesus, então, estava explicando sobre ele mesmo, falando dele, de quem ele era. E nós paramos aqui no versículo 14, em que ele fala: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado." Esse momento é um momento profético, porque ele fala que vai ser levantado como a serpente no deserto. Que serpente que é essa? Na história do Êxodo, né? E na narração do Números, do Velho Testamento, no livro Números, lá eles contam que houve uma infestação de cobras durante a travessia, a busca da Terra Prometida pelo povo de Israel. E nessa infestação de cobras, aqueles que eram picados poderiam morrer. Mas Moisés fez uma serpente de cobre e colocou a serpente, levantava a serpente, e aquele que olhasse para a serpente seria curado. Nós não vamos nos ater às explicações derivadas disso. Mas o que o Cristo quis dizer assim, é que assim como a serpente foi levantada para que curasse os outros, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, ele coloca aqui que era necessário que ele morresse na cruz para que as pessoas entendessem o apostolado e a missão dele. De outra forma, os outros não entenderiam. Ou seja, foi necessário que ele fosse martirizado e que o martírio dele mostrasse a verdadeira natureza da missão dele. Qual foi a missão do Cristo? Na interpretação de todas as crenças, e aí principalmente a católica e a evangélica, no Evangelho de Mateus, ele deixa bem claro uma coisa: Cristo é o Filho de Deus que veio trazer a lei de Deus aos homens. Ele fala isso porque ele conta a história de que Maria recebeu o anjo, e o anjo falou: "Você o chamará Emanuel", que significa Deus conosco. Então Jesus implicava a presença de Deus entre os homens. Então isso é fundamental. Segundo, o Cristo trouxe a existência de um mundo espiritual, de um reino que não é deste mundo. E ele fala isso várias vezes: "Meu reino ainda não é deste mundo." Nesse reino é que o virtuoso da terra encontraria felicidade, não na terra. A terra é um local onde as pessoas vivem, e ele fala do local onde há planto e ranger de dentes. Fala do inferno também. Mas aqui na terra só tristeza, dores. Então ele fala coisas que são assustadoras para as pessoas da terra. Se alguém lhe pedir para andar 1000 passos, ande 2000. Se alguém lhe pedir a capa, dele também a túnica, ou o contrário. Se alguém lhe bater numa face, mostre a outra.
amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para serdes filhos do Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. Ou seja, o que ele está falando aqui, o que o Cristo está mostrando para a gente? Está mostrando que o reino que ele está ensinando é um reino acima da matéria, é um reino espiritual. Ora, se ele é um reino espiritual, era necessário que ele mostrasse o quanto que esse reino espiritual era verdadeiro. Então ele viveu 33 anos. É uma morte prematura até para a época dele. Ele teve um apostolado de 3 anos e como jovem foi crucificado. Não reclamou, não maldisse ninguém, só fez o bem. Então ele mostra o quê? Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Moisés no deserto levantava a serpente de cobre para curar as pessoas. Então Cristo foi levantado no madeiro para trazer a cura. Que cura é essa? Era a cura espiritual. A necessidade do sacrifício para que se chegue ao reino dos céus. É claro que o sacrifício dele foi da vida. O sacrifício nosso é de outra forma. Alguns se sacrificaram entregando a vida, como os cristãos que foram mortos nas arenas. Para alguns, por exemplo, que são pais ou mães, o sacrifício é do seu tempo. O sacrifício é das suas horas de repouso. Para aqueles que querem fazer o bem, que vão entregar sopa, fazer a campanha do quilo, e vão ajudar os semelhantes, é o sacrifício do tempo no final de semana, que vai ajudar as pessoas. Aquele que quer ajudar em relação à palavra, em relação aos irmãos, dando passe, doando vibrações, pega o tempo dele e utiliza a noite, em que poderia estar descansando, sacrificando esse tempo em favor dos semelhantes. Então, tudo que é bom exige sacrifício. Sacrifício do nosso tempo, sacrifício da nossa comodidade, sacrifício da nossa ignorância, para que a gente estude e possa aprender, sacrifício da nossa preguiça para se levantar de casa e sair para fazer as coisas, sacrifício dos nossos vícios para que a gente possa transformá-los em virtudes. O Evangelho fala que os erros compreendidos se tornarão verdades. Então, o grande exemplo do Cristo para todos nós foi vir em nome de Deus, trazer um reino em que a felicidade existe para os virtuosos. Esse reino está no mundo espiritual e não na matéria, e é necessário, para obtê-lo, o sacrifício dos erros em favor das virtudes. Então veja que esse versículo 14 aqui é muito profundo. Quando ele fala, e como Moisés levantou a serpente no deserto para curar as pessoas, o Filho do Homem, ou ele, também será levantado. Só que no caso, foi a profecia de que ele seria levantado na cruz, né? Crucificado. Tranquilo? Aí ele continua explicando, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a situação fica bem profunda. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Crer no Filho do Homem. O que significa crer? Aí a pessoa pega a crença como se fosse suficiente. Mas quem crê de verdade faz aquilo que crê. Aquele que crê de mentira, não. Então não é uma crença verdadeira. É adesão a uma opinião. Então você pode ser da opinião de que o trabalho é importante para a sua vida. Afinal de contas, se você não trabalhar, você não vai ter seu ganho. Mas você pode, para o seu serviço, enrolar à vontade e continuar com a mesma opinião. Mas aquele que adere a essa crença, que não é hipócrita, ele aceita o trabalho e o faz bem feito. Então a crença dele é transformada em ações, é transformada em atividade no bem. Então todo aquele que crê, ou seja, aquele que adere aos meus ensinamentos e os pratica, não pereça. O corpo não vai perecer? O corpo vai. Então quem que não vai perecer? A alma. Por ele fala, mas tem a vida eterna. O que é a vida eterna? É deixar de ficar caindo no umbral, caindo das vibrações pesadas em toda a reencarnação.
A vida eterna significa a felicidade eterna. Porque, olha, se você está em tristeza, a vida eterna é um suplício. Imagina passar a vida eterna em tristeza. Então, quando Cristo promete a vida eterna, ele promete a felicidade. Mas a felicidade só nasce do sacrifício. Só nasce a partir do desejo profundo do indivíduo de se transformar. Aí a gente tem a vida eterna. E ele continua pregando com amor imenso, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu o Filho unigênito foi aquele responsável pelo planeta Terra, o espírito mais evoluído a reencarnar da Terra, nosso governador espiritual, veio à Terra para se sacrificar, pois ele é o ser mais importante do planeta, para mostrar que a vida eterna está num outro local que não nos princípios de gozos da matéria, de busca de satisfação pessoal, mas sim no sacrifício do eu em favor do próximo. Aquilo que é dito várias e várias vezes no Velho Testamento, principalmente nos Salmos e nos Provérbios, na luta contra a iniquidade. Eles associam o iníquo ao ímpio, ou seja, ao sujo, ao mal, aquele que não faz o bem. Quando ele fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama a terra e deu o seu Filho unigênito, ou seja, foi dado um ser em sacrifício. Aí aqui a gente vai entender uma coisa difícil de entender no passado. Os sacrifícios que eram feitos eram materiais. Então eles achavam que para Deus ficar feliz precisava matar uma ovelha. Para Deus. Mas a ovelha é a própria obra de Deus. Ou matar um boi. Pegar o sangue dele e espargir para tirar o pecado do mundo. Essa era a visão materialista do povo de Israel. Paulo faz essa analogia na carta aos Hebreus, a igreja dos Hebreus. Olha que coisa interessante. O que se fazia para tirar o pecado do povo hebreu todo ano? Matava uma ovelha, matava um boi, pegava o sangue dele, botava naquele espargidor, aspargia ali no templo e depois limpava. Só o sacerdote fazia isso. Isso era para tirar o pecado do mundo. Por isso que se fala na Igreja Católica: Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo. Então isso é basicamente uma fala da religião israelita, do povo judeu. Então, respeitando as tradições e mostrando o lado espiritual profundo, a ovelha, o cordeiro de Deus, aquele que foi para o sacrifício sem reclamar. Por que a ovelha, o cordeiro, era considerado um animal puro? Porque ele ia para o abatedouro sem reclamar, sem branir. Era o único. Por que o porco era considerado animal imundo? Porque o porco tinha uma capacidade mediúnica impressionante. Você olha para o porco pensando em comer, ele já começa a guinchar. O porco é uma coisa complicada. Levava o porco para algum lugar e já saía fazendo barulho. Então ele não aceitava, devido aos gritos, o sacrifício. Vocês entendem que isso é material? Foi um ensinamento espiritual que virou materializado pelos hebreus. Entende? Então o Cordeiro de Deus foi levado para ser sacrificado, foi levantado sem reclamar. Ele não reclamou, ele aceitou e no fim pediu perdão por nós. Por isso que ele foi para o sacrifício, para que o povo entendesse através de uma parábola em 3 dimensões, uma parábola da vida real, não um conto apenas, de que aquele que foi para o sacrifício por vontade própria se sacrificou para tirar o pecado do mundo. Ou seja, mostrando que a vida espiritual é maior que a vida material. Isso tem um significado muito profundo para o povo de Israel, que amava as riquezas, amava o dinheiro. E aí ele fala: não pereça. Olha o significado disso. Nós morreremos, ou alguém aqui vai ter certeza que nunca morreu? Que nunca vai morrer? Quem aqui tem certeza? Não morro, vou ficar para semente.
Nem a Dona Maria Zélia do estudo de domingo, que nunca morre. Mas olha só, que coisa interessante. Nós todos vamos morrer. Então, o Cristo é louco quando ele fala não pereça? Você acreditou em mim, você não vai morrer? Que morte é essa? Morte na Bíblia significa pecado, adultério, prostituição. Não no sentido sexual, no sentido do erro. Prostituir significa fugir daquilo que é santo, que é virgem, entenderam? Agora, o significado de virgindade. A mãe do Cristo era virtuosa, mas ela passou por todas as situações necessárias para que um filho pudesse existir. Você acha que Deus faria o coito, a relação sexual, se fosse algo que fosse do capeta, vamos dizer assim? Claro que eu estou exagerando. Claro que não. A questão é a sublimação dos processos. É o amor que envolve os processos. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei com sentimento de pureza que as possa santificar. Evangelho segundo o Espiritismo. É necessário, então, que a gente faça tudo o que se deve fazer. Nós não temos que fugir às responsabilidades, aos desejos, mas é preciso que seja puro. Pureza significa virgindade. Então, quando ele fala não pereça, é não morra. Mas que morte é essa? Não é a morte do corpo, é a morte da alma. Quem que morre pela alma? Quando Cristo fala, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ué, tinha vida antes dele, não? Que vida que ele trouxe? Virtude, conhecimento, amor, caridade. Então, ter vida é fazer a vontade do Cristo. Essa é a vida espiritual. Então, o que é morte? O contrário do bem, o contrário da caridade, o egoísmo, a impiedade, a maldade, o adultério. Quando fala adultério na Bíblia, não é o adultério de trair as pessoas, é adulterar o bem, é adulterar a lei de Deus. Então, essa raça perversa e adúltera, ele fala. Ele não está falando que todo mundo traía as esposas e nem todas as esposas traíam os homens. Adúltera porque adulterou os bens de Deus. Considerando esse tipo de raciocínio, aquele que nele crê não pereça, implica necessariamente não cairá no vício, mas cairá na vida. Que vida? A vida que traz a felicidade, chamada por ele de vida eterna. Então ele não morre mais, ele tem a vida das virtudes. E no momento que você adquire as virtudes, você passa a ter vida eterna, felicidade constante. Não pelo sofrimento do corpo, mas pelas alegrias da alma. Fala, Adriano. Ele pergunta sobre Moisés. Moisés e o Cristo, eles já eram bem conhecidos um do outro, Thales? Não. Cristo conhecia bem Moisés, porque foi Cristo que mandou todos os profetas. No entanto, o Moisés, eu posso te dizer, era um espírito que naquela época era inferior a Chico Xavier. Ele era um espírito ainda mundano, inclusive ele, vamos dizer que ele escreveu ou recebeu nos 10 mandamentos a acusação a ele mesmo. Na história ele matou um egípcio que maltratou um judeu. A história mesmo conta isso. Então, assim, ele era um espírito ainda com muitas dívidas, com um poder mediúnico muito grande, uma capacidade de liderança muito grande, mas com a bondade ainda não completamente desenvolvida. Então, assim, a diferença entre ele e o Cristo é quase a diferença entre nós e Cristo. Não obstante o Cristo conhecer todos aqueles que ele enviou. Todos que vieram para a Terra com missão, Cristo conhecia. Na época de Moisés, você sabe alguma coisa que poderia falar assim, Moisés voltou a reencarnar? Com certeza voltou. Mas não sabe assim, não, explico por quê. Na Transfiguração, Moisés aparece junto com Elias, que são 2 espíritos responsáveis pela evolução do planeta. Foram 2000 anos. Os espíritos muito evoluídos reencarnam na Terra de 500 em 500 anos, de 1000 em 1000 anos. Se considerar Moisés na mesma evolução dos apóstolos, os apóstolos encarnam na Terra numa aproximadamente de 1000 em 1000 anos. Essa informação nós temos. A Terra, depois que o Cristo morreu, não ficou sem nenhum dos apóstolos encarnados. Alguns que a gente conhece foi
São Francisco de Assis, que foi João Batista, Judas, que foi Joana d'Arc. O resto a gente não sabe. Bobagem falar que outros eram apóstolos. Não se sabe disso, não se tem certeza disso, não. Mas nós sabemos que, pela mediunidade do Chico, que nunca a Terra ficou sem um apóstolo encarnado. Ora, se são 12 apóstolos e uma média de vida de 80 anos, vamos dizer assim, então seriam 1000 anos mais ou menos para reencarnar. Nos livros do André Luiz, ele fala que espíritos de determinada hierarquia encarnam na Terra de 500 em 500 anos. Espíritos muito bondosos, que vêm para poder auxiliar o planeta com as suas vibrações. Se a gente considerar uma distância de 2000 anos de Jesus para Moisés, Moisés ou reencarnou 4 vezes ou 2. Compreende? Considerando 1000 anos, porque ele não era assim tão evoluído quanto os apóstolos, ao que parece. Mas ele pode ter sido mais evoluído ou tão evoluído quanto os apóstolos depois de 2000 anos. Isso que eu queria te perguntar. Então quer dizer que naquela época, hoje Moisés estaria no nível bem mais alto. Bem mais alto, porque ele aprendeu e passou tudo, né? Sem dúvida. Sim. Essa é a ideia. A gente não para de evoluir. Moisés não estacionou por ser Moisés. Tem uma coisa na Bíblia que a gente, por estudar o Velho Testamento, acabou descobrindo, que quando fala assim, fulano morreu e foi congregado ao seu povo, fulano morreu e foi elevado aos céus, normalmente são os espíritos que cumpriram as suas obrigações. Moisés morreu e não tem nada disso escrito. Moisés e outros profetas, quando morreram, os patriarcas, alguns não está escrito que eles foram levados aos céus e nem foi congregado ao seu povo. Apenas diz que ele morreu. Se você pegar Abraão, está escrito que ele morreu e foi levado e foi congregado ao seu povo. É interessante, né? Como é que você morre congregado ao seu povo se ele foi um dos primeiros do povo dele? Então significa os espíritos exilados. Então, ele mereceu voltar para o planeta de onde ele veio. Entende? Então, no caso de Moisés, isso não aconteceu. O que faz sentido, porque realmente Moisés cometeu um assassinato. Você falar assim, então alguém faz mal para minha filha, eu vou lá e mato o indivíduo, você não pode ser considerado uma boa pessoa, não é mesmo? Entendeu o que eu falei? Não é que não é uma boa pessoa, cheio de virtudes. Agora, Moisés tinha outras virtudes, capacidade de liderança muito grande, mediunidade fantástica, mas isso mostra claramente também para a gente que é espírita, que a mediunidade não significa bondade, né? Não basta ser um médium, é necessário trabalhar pelo bem, né? Claro que ele deve ter se arrependido, tudo, mas não parece que aconteceu de que ele cumpriu muito bem a missão. Na verdade, nas entrelinhas das leituras espíritas, é possível entender que a missão dele não foi completamente cumprida dentro dos termos da evolução íntima dele. Não da evolução, não da missão de levar o povo, de tirar o povo judeu da escravidão egípcia. Tá? Ele era bravinho também, não fazia as coisas do jeito dele, ele apelava. Ele não quebrou a primeira vez a tábua dos 10 mandamentos? Desceu, ele não perdoou o povo, não. Ele foi lá e quebrou as tábuas. Falou, não vai fazer o que eu quero? Pronto, irei. Quebrou a tábua. Depois voltou de novo, pediu de novo a Deus e foram escritos os 10 mandamentos, entende? Então, assim, uma análise mais detalhada, nós vamos ver que ele era um bom dirigente e tudo, mas na leitura do Pentateuco, lá, nós vamos ver que no fim da vida ele se envergonhava, porque ele tinha uma expressão muito chamativa. Diz que o rosto dele brilhava, mas no final da vida não mais. Então ele tinha vergonha, ele andava com capuz e escondia o rosto. Também é uma maneira de entender que a situação não foi tão boa assim. Porque se ele era completamente virtuoso, não era a energia do fluido vital dele que os outros veriam, mas a expansão da sua própria aura. Então, se ele estava se escondendo, é porque a luz interna ainda não era tão grande, por exemplo, como de alguns espíritos evoluídos. Claro. Então, dá para entender, então, que foi confiado uma missão nele. Sem dúvida. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que é preparado para a reencarnação, a dele foi preparada também com a missão. Sim. E dá para entender um pouquinho que você falou que não foi tão assim, houve falhas na missão dele. Sim, é como aconteceu com Maomé. A gente tem a informação de Emmanuel que Maomé veio com a missão de só trazer o bem. Mas no Corão, o livro que ele escreveu, tem tanto informações dos espíritos superiores, no momento que ele estava bem, quanto de espíritos das trevas.
Como, por exemplo, uma guerra santa fala que você pode matar o outro, que se for em nome de Deus, você vai para o céu. Então, você não pode considerar que isso seja algo muito bom, compreende? Ou um problema de interpretação. Então, Maomé foi um missionário? Foi. Do nível de Jesus, nem perto. Com todo respeito a toda religião islâmica, para nós, não. Assim como eles vão falar que Maomé foi muito maior que Jesus, por exemplo. Dentro dos profetas que Maomé pediu para respeitar, Maria está acima de Jesus. Você compreende? Os profetas de Israel, que ele coloca como respeito, Maria está à frente de Jesus. Jesus está lá para 30º, se eu não me engano, dentro da hierarquia de profetas dele. E ele se coloca como primeiro lugar. Aí a gente já vê que a humildade não foi também uma das virtudes características dele. Nós também não temos o Hitler reencarnando para poder fazer a guerra mundial, mas para unificar o povo germânico. Só que ele resolveu tentar unificar em nome do mundo, né? Então são coisas que não batem. Ninguém nasce com a missão de fazer o mal, né? São espíritos que nascem com missões de fazer o bem. Todos nascem com a tarefa de fazer o bem, segundo Emmanuel. Ninguém reencarna na Terra que não seja para trabalhar para o Pai Celestial. As opções que se fazem na Terra são outras. Entende? Então, Jesus, para nós, para deixar bem claro isso, não há ninguém, nem Buda, nem Krishna, nem Confúcio, nem Maomé, nenhum dos profetas que chega perto do Cristo. O Cristo é acima de anjo. E esses outros, todos, não são nem anjos, são espíritos ainda endividados, não obstante muito evoluídos, que apresentavam erros, que o Cristo mandou. Mas só o Cristo foi o ser com uma, vamos dizer assim, uma evolução muito acima da perfeição. Isso, e a gente continua. Eu chego, posso falar dele de novo? Então, ele foi criado igualzinho todos nós foi criado? Foi, só que há muito tempo atrás. Isso, mas peraí, às vezes a gente está numa evolução, tropeça, vai acertando. Cristo nunca tropeçou. Não, tropeçou. Ele errou também. Ele sim, com certeza. Não tem jeito de evoluir sem erro. Não tem como. A questão é que os espíritos superiores falaram que ele, diferentemente da maioria, quando ele errava, ele procurava não errar de novo. Ele era um espírito muito virtuoso, muito trabalhador. Então, quando ele percebia que ele tinha cometido um erro perante a lei, ele tentava não errar de novo. Mas errou como nós, passou pela situação de humano como nós. Assim como um dia nós seremos Cristos também. Parece difícil isso, né? Mas a gente vai ser Cristo um dia. A gente não pode limitar a capacidade do Criador, assim como o Cristo não está sozinho. O Cristo tem milhares, milhões de Cristos aqui, tomando conta da galáxia. Eu não sei a quantidade que tem da galáxia, no sistema solar, de Cristos que auxiliam no processo. Ele foi o representante. Por que ele foi representante? Não tenho a menor ideia. Não sei se teve eleição, tiraram lá na figa, o dedinho, para o ímpar, não sei, não deu para saber o que trouxe o Cristo, mas com certeza, pela lei de Deus, é por motivos muito especiais. Eu fiz uma análise uma vez do Emmanuel e do Chico. O pessoal acha que o Chico é mais bonzinho, mais evoluído, porque o Emmanuel foi passado como um indivíduo sério. O que André Luiz ensina é que os mentores são mais evoluídos do que os encarnados. Porque senão como é que ele ia ensinar? Então daí nós podemos entender que o Emmanuel era um espírito mais evoluído que o Chico. Compreende? Tudo bem numa hierarquia bastante similar, mas Emmanuel foi o mentor do Chico Xavier. Então o processo que a gente tem que analisar é: Deus mandaria um espírito inferior para ser mentor de um superior? Jamais, você entende? Então são raciocínios. Esses raciocínios é que nos fazem falar essas coisas. Mas é aquela prova que vai haver, ou já houve, dos dois? Porque aí o Chico seria o mentor dele. Houve essa troca? Não necessariamente o Chico, e também não é uma troca. A gente sabe que Emmanuel parece que já reencarnou. A informação que se teve é que seria no estado de São Paulo, porque Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega, que ele foi fundador da cidade de São Paulo. Então ele tem a missão dele está associada ao estado de São Paulo. E ele viria para poder, a informação que o Chico deu, para ajudar o Brasil em termos de política.
Mas não necessariamente ele vai ser um político, ele pode ser o secretário do governo, ele pode ser uma pessoa que é assistente de alguém muito poderoso, nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele vindo, não necessariamente o Chico seria o mentor. Porque, por exemplo, no livro Há 2000 anos, nós temos a Lívia, que foi esposa do Emmanuel, que era o Públio Lentulus, muito mais evoluída que ele naquela época. Então, hoje ela também está num processo evolutivo, vamos dizer, no nível dele ou superior. Pode ser muito bem ela que foi a esposa dele, não necessariamente o Chico. Entende? Mas é um espírito da mesma hierarquia. Entende? É que a gente fica pegado a nomes normalmente, mas tem espíritos altamente evoluídos assim que a gente não conhece na Terra. Por exemplo, você acha que Cristo não tem vários colaboradores cristos? Nós não sabemos nem quem que é. Provavelmente ele tem um chefe. Alguém que direciona. E nós não sabemos quem ele é. Um espírito desse, se reencarnasse, como é que nós iríamos saber? É que Cristo não teve como mentor um Cristo, mas ele teve o próprio Deus. Isso está bem claro. Ele falava diretamente com Deus. Porque a partir do momento que se é anjo, a conversa é diretamente com Deus. Ele fala, os anjos do meu Pai veem a sua face constantemente. Então, a capacidade de ver Deus e conversar com ele é quando o indivíduo se torna anjo, quando ele não depende mais da matéria para viver. Também, segundo as informações do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, e dos livros do Chico, que é escrito por André Luiz. A gente vai juntando, né, as coisas para poder entender esses processos. Hã? A maioria eu acho que é mulher, Carla, porque a questão é que num planeta onde o machismo vigora, e vigorou até agora mesmo, até poucos anos, as mulheres não poderiam vir. Então, Cristo poderia ter vindo como mulher? Poderia, mas quem é que ia dar ouvidos para ele naquela época onde o machismo predominava? Compreende? Vocês acham que se o Chico tivesse vindo mulher, ele ia ter tanta atenção quanto ele teve? Porque o machismo é muito forte ainda no planeta. Mesmo com todas as lutas dos direitos femininos, alguns até exagerados, em que eles confundem direitos com falta de deveres, devemos deixar isso bem claro, nós somos a favor dessa igualdade, assim como fala o Livro dos Espíritos, mas nós não somos a favor de que os deveres sejam os mesmos, até porque eu não consigo amamentar, não é mesmo? De mim mesmo. Então, assim, são coisas que não dá para falar, né? Eu não consigo engravidar. Falar, mas você tem barriguinha, mas não estou grávido, entende? Isso é uma questão associada a deveres diferentes, são coisas diferentes. Não obstante a maldade dos homens com as mulheres, era a voz dos homens que prevalecia. Vou dar um exemplo da ciência. Lavoisier foi casado com uma moça quando ela tinha 13 anos, mas parece que ela era um gênio. Era ela que fazia os experimentos e escrevia os experimentos junto com ele. Mas ela sabia que não podia aparecer, porque se ela aparecesse, ninguém ia dar crédito. Então passou tudo no nome do Lavoisier, considerado o pai da química. Vocês entendem isso? O nome dela podia aparecer? Não teve como. Teve um caso mais recente, triste, né? Em 1953 foi publicado, né, com 3 páginas na revista Nature, a estrutura do DNA por Watson e Crick. O Watson e Crick eram 2 cientistas que não tinham feito experimentos com DNA, e eles tinham a sala deles ao lado de 2 outros pesquisadores, Maurice Wilkins, que também ganhou o prêmio Nobel junto com os 2, e Rosalind Franklin, essa verdadeira descobridora da estrutura do DNA. Uma cientista muito criteriosa, que usou difração de raio-x, e as interpretações dela da difração de raio-x era coisa de gênio. E eles ficavam ouvindo os 2 conversarem da sala deles. E eles rapidamente montaram um modelo de madeira e arame para tentar explicar o que eles conversaram, e a Rosalind Franklin, a mulher, esperando para publicar para ter mais dados. Então foi roubar, as ideias dela foram roubadas. O colega dela, o Maurice Wilkins, aceitou dizer que a ideia poderia ser dado para eles, porque foi oferecido o prêmio Nobel para 3 homens, enquanto a grande responsável foi uma mulher chamada Rosalind Franklin. Então, a grande responsável pela estrutura do DNA, que a gente fala da teoria de Watson e Crick, na verdade, era de uma mulher chamada Rosalind Franklin.
Você tem ideia, foi roubado dela, ninguém ficou contra. Uma das maiores descobertas em relação à constituição das estrelas e das galáxias foi feita por uma cientista americana, uma mulher. A gente nunca ouviu falar dela, mas os homens aparecem para todo lado. No meu ponto de vista, mulher é mais inteligente e emocionalmente mais capaz que os homens no momento atual da humanidade. Em geral, não estou falando todas. Porque elas têm mais equilíbrio, amadurecem mais rápido, têm mais equilíbrio emocional. Algumas. Tem umas que o desequilíbrio é muito forte. Mas, assim, no geral, tem mais equilíbrio emocional e são altamente inteligentes. Baseado em que você está falando isso? Para não apanhar em casa? Também. Mas o principal motivo é outro. O principal motivo é que, em 1972, quando as universidades começaram a se espalhar pelo Brasil, as federais, havia cerca de 80% a 85% de homens nas universidades. Nós estamos em 2024 e hoje cerca de 75% a 80% em todos os cursos das universidades somados de mulheres. Nos últimos 15 anos, eu quase não tive orientado na área de pesquisa homem, porque as mulheres ultrapassam, em termos de nota, em termos de qualidade, os melhores alunos, eu posso dizer, as melhores alunas, que elas ultrapassam em nota, em competência, em maturidade, muitos homens. É impressionante. Você vê os rapazes na universidade parecendo criança, bebendo, caindo, como se fosse pessoas sem família no final de semana, não estudando para as provas. E as mulheres indo lá e cumprindo as obrigações dela. Hoje nós vamos ver, se você for pensar bem, por exemplo, nós temos turmas de medicina, que eram os cursos que mais tinham homens. Eu tive uma amiga na medicina em Uberlândia, que tinha professor que não aceitava que a mulher perguntasse, porque ele não aceitava que a mulher fizesse medicina. Eu estou falando de 1990, 1991. Vocês entendem? 30 anos atrás. E hoje nós temos quase metade ou mais da metade de mulheres formando em medicina. Então, o que nós temos, a questão é o machismo da humanidade, para que não se perdesse o fruto das missões, esses grandes espíritos vieram como homem. Entende a questão? Não é por causa de incapacidade, nada, mas é por causa de uma questão social, né? A mulher, o mentor dele, o mentor de Kardec, o Espírito Verdade, não era nada além do que Elias, João Batista. Era o mentor de Allan Kardec. Pra vocês terem ideia do grau de evolução dele. Então, assim, ele era ajudado por muitos espíritos, mas o mentor dele era João Batista. Então, o grau de evolução dele era muito alto. E a esposa dele aceitou, ela era mais velha que ele há alguns anos, ela aceitou a vida missionária dele, o auxiliou muito, muito mesmo. Ela aceitou viver com ele uma vida de sacrifício, para que ele pudesse se dedicar quase integralmente à confecção dos livros espíritas. E ela ajudou muito ele, cara. Muito, inclusive ajudou a catalogar, a fazer os estudos, a separar as mensagens. O Kardec teve uma ajuda imensa. A Amélie Boudet, que era o nome dela, era professora. Otávio, e não tiveram filhos, né? Não, né? Eles optaram por não ter filhos e não ter uma vida conjugal comum, para que as energias fossem direcionadas para a confecção dos trabalhos espíritas e de professor deles. Foi uma opção que eles fizeram. São espíritos bem acima da nossa capacidade de entendimento, sabe? Mas veja que bênção. O Emmanuel nos ensina da necessidade dessas almas que se amam em se ajudando nos processos de evolução, auxiliando um ao outro. Então, nós não sabemos que, sem a Amélie Boudet, provavelmente ele não teria toda a força que tinha. Elas eram, talvez, o espírito que dava a ele o equilíbrio necessário, as forças necessárias para os trabalhos. Já alguns espíritos, e o Emmanuel fala isso, quando a dívida é muito grande, ou quando a necessidade da missão é muito forte,
eles acabam vindo sozinhos. Mas não é uma questão de, vamos dizer assim, correta, não. O melhor seria que tudo fosse feito na dupla, macho e fêmea os fez, ou seja, as almas que se juntam no amor para trabalhar para Jesus. Tá, mas quer dizer que o encontro dos dois era meio, vamos supor, bem marcado já então. Meio não, com certeza, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Casamento, para nós, todo ele é planejado, o casamento. Então, para eles, então, para espírito daquele nível deles, estava completamente planejado. Tranquilamente, não tenha dúvida sobre isso. Tudo bem? Então tá bom. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Condenado a quê? A tristeza, a morte. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que morte que é essa? Está condenado a quê? Nós sabemos que há perdão constante. Aí eu posso interpretar como condenado ao inferno, né? Por isso essa palavra crer aqui ficou tão importante para os nossos irmãos evangélicos, que acreditam que basta crer. Nós não concordamos. Basta crer. É preciso que a crença, a fé se transforme em obras. E nós vamos pegar Tiago falando isso claramente. A fé sem obras não existe no reino dos céus. Tiago fala isso claramente. Foi uma das mensagens que nós mandamos nos grupos que a gente sempre manda mensagem dessas caligrafias que nós fazemos. Na verdade, essa caligrafia é só assim. Eu estou lendo a Bíblia, pego as partes legais, escrevo lá e mando. Porque uma moça perguntou a semana passada, eu acho, estava lá em Alfenas, professora, a letra é sua? Eu falei, é. Ela falou assim, nossa, que legal, né? Por que você faz essa letra? Porque pelo menos a letra chama a atenção o pessoal ler, né? Já que a Bíblia em si o pessoal esquece, então a gente entrega com a letrinha. Aí a pessoa falou, nossa, que letra legal, vou ler. Então, assim, é um subterfúgio, vamos dizer, para ajudar que a palavra de Deus possa ser lida. Aí ele fala, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, as obras dos homens. Aí olha como é que fecha o raciocínio. Não basta crer, porque ele está falando de obra. Ora, se aquele que está com as trevas, as obras são más, o que está com a luz, as obras são boas. Não se reconhece a árvore pelos frutos? Vocês compreendem? Então deixa bem claro. Que condenação que é esta? A luz veio ao mundo. Aí nós vamos lembrar lá da introdução desse próprio Evangelho de João, né? Que a luz veio em meio às trevas, e as trevas não a reconheceram. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mesmo a luz diante de nós, a gente não consegue entender. A revolta contra a luz é impressionante. As perseguições que o Cristo passou são absurdas, assim, que não faz sentido para uma pessoa bondosa. Aí você vai pegar o caso de São Francisco de Assis, cuja família era católica, voltada para Deus. Ele foi expulso de casa, ele resolveu ir embora e tirou a roupa do corpo e foi embora. Por quê? Vocês acham que a situação era simples? Você quer acreditar em Deus? Acredita do meu jeito. Mas ele virou um santo cheio de virtude. O que o indivíduo chamado Chico Xavier passou de perseguição foi para a justiça, teve que psicografar no fórum para poder se salvar. Quando o calígrafo lá, eu esqueci o nome, estudioso lá da letra, olhou a assinatura e falou, não, eu tenho que falar que a assinatura é a mesma. O juiz falou, mas como é que eu faço? Eu vi que o homem escreveu, mas a assinatura é a mesma, ele não está falsificando nada. Aí foi aceito, né, que a assinatura foi do Espírito, ou seja, entre aspas, no Brasil é o único país do mundo em que a justiça aceitou a reencarnação ou a existência do mundo espiritual, que foi aceito a assinatura de um espírito feita pela mediunidade do Chico Xavier. Situações complexas que ele passou, né? A família do Humberto de Campos o processou, né? Nós temos processo contra o Chico sem a menor validade, a perseguição assim gratuita em Uberaba. A gente fala aqui da Bíblia, mas em Uberaba o pessoal não fala, mas as pessoas mudavam de rua para não encontrar o Chico, nem os espíritas. E as pessoas cuspiam no chão quando viam espírita, sabia que era espírita. A perseguição era muito grave. Olha, o Chico olha que coisa interessante. Pagaram para um pai de santo fazer um trabalho contra o Chico para destruir o Chico. Até isso fizeram.
Aí o indivíduo não acredita em espiritismo, mas acredita no pai de santo. Vai entender uma coisa dessa? Você não acredita no Chico, mas acredita em bruxaria, sabe? Pô, o Chico passou situações absurdas, a gente viu no filme, né? A mulher, que eu não sei, acho que é a madrinha, furando com garfo o menino, madrasta, né? Furando o menino com garfo. Teve que lamber a ferida do irmão para poder... Falaram que cachorro, quando lambia a ferida, sarava. Por falta de cachorro, ela botou o Chico para lamber a ferida do menino, do filho dela. Então, veja que grau de humilhação que ele passou. E o próprio nome dele diz para que ele veio. Francisco, em homenagem a Francisco de Assis. Cândido, de candura, de pacífico, de amoroso. Xavier, então ele é chamado de Xavier porque o nome dele é Xavier. O resto, na verdade, é uma alusão a humildade de Francisco de Assis e a candura é o bem. Ele falou no final da vida dele: nunca maltratei ninguém nessa vida. E nunca maltratou ninguém. Então é um espírito altamente evoluído, né? Essa madrasta que criou o Chico, que fez tudo isso aí, entre os dois, por que ela fez isso com ele? Qual o motivo? Poderia ser qualquer pessoa. As pessoas reencarnadas, quando elas não entendem o Cristo, os obsessores a utilizam para perseguir as pessoas que têm luz, que trabalham para Jesus. Mas ela já arrependeu, ele já perdoou e ela está trabalhando para Jesus já faz tempo. Já. E essa madrasta? Essa madrasta. Foi quase que imediato. Ela antes de desencarnar, ela já tinha arrependido, o Chico já tinha perdoado, e ela já está trabalhando para Jesus na equipe do próprio Chico. Deus interessa-se pelo perdão, né? Pelo amor. E o perdão é fundamental. Na verdade, nós falamos muito dos obsessores, mas os obsessores são nossos amigos do futuro. É a nossa família espiritual. A gente acha que a nossa família espiritual é só aquele pessoal que gosta da gente. Não, na família tem os melhorzinhos e os piorzinhos. Os nossos obsessores vão ser os nossos grandes amigos. Aqueles que, depois de perdoados e arrependidos, nos auxiliarão bastante. Basta a gente ler com atenção os livros do André Luiz, em que os obsessores, quando não entendem o que eles estão passando, eles acabam fazendo um trabalho de vingança sem perceber o erro que eles estão cometendo, causando infelicidade para eles mesmos. Algumas vezes eles se arrependem e o obsessor nosso dessa encarnação se transforma em nosso ajudante. Um trabalho de melhoria, um trabalho de propagação do Cristo, sabe? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Está explicado o que você perguntou. Entende? Por exemplo, o trabalhador do Cristo, ele tem uma marca espiritual. As pessoas sabem que ele trabalha para o Cristo. Os obsessores sabem que ele trabalha para o Cristo. Você não precisa ser bom, você precisa trabalhar para o Cristo. Então, uma vez, não sei se eu contei isso nesse estudo, eu fui montar uma sala de cursinho numa cidade. Uma cidade meio complicada, então as cidades são piores que as outras. E lá a obsessão era muito clara, no jovem, estudo. Tinha pouca gente na cidade, eu não vou falar o nome, né? Aí eu estava andando, sentindo 2 espíritos andando atrás de mim. Meu Deus do céu, aquela coisa. Eu falei assim para um amigo espiritual, mas o que está acontecendo? Eles estão te vigiando. Mas por quê? Porque você veio montar uma escola, uma sala de aula, em nome do colégio que eu trabalhava. Eu falei, mas o que isso tem a ver? Eu falei, ensino, educação. Liberta as almas das obsessões. Então você está sendo vigiado. Eu falei, mas por que eu estou sendo vigiado? Porque você é espírita. Eles sabem que você é espírita e que você quer trabalhar para Jesus. Logo, você está sendo vigiado. E isso a gente não é pessoa boa, não. Nós somos espíritos difíceis. Faço parte de um espírito altamente endividado. Mas optei por trabalhar para Jesus. Você vai trabalhando para Jesus aos trancos, barrancos, nas porradas, batendo, prendendo, caindo. Sabe? Só que o que acontece? Trabalhar para Cristo é questão de coragem. Você quer trabalhar para Jesus? Assume. Eu vou trabalhar para Jesus. Eu errei. Caiu, meu filho. Continua de joelho. Fez mal, pede perdão, mas continua trabalhando. Não pare de trabalhar. Não pode parar. Esse é o trabalhador do Cristo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer suas más inclinações. Não está escrito, reconhece o verdadeiro espírita porque ele é perfeito. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as más inclinações. Então, eu trabalho para o Cristo. Vi que eu errei,
tenho que parar de errar e seguir outro caminho. Não está dando para errar mais, cansa errar. É isso. Aí eu sou trabalhador de Jesus. No momento que isso entra em mim, eu começo a ter uma luz íntima que é proporcionada pela cor da minha aura, a cor da aura determina de que lado nós estamos, se nós somos a favor ou contra o Cristo. Quem não é por mim é contra mim, ele falou. No momento que você é por ele, a cor da aura muda. Os obsessores reconhecem. Então, ele já sabe que você trabalha para Jesus. E aí a perseguição aumenta. Aonde você vai, um obsessor já vai atrás tentando dificultar a sua vida, colocando os encarnados contra você, colocando os desencarnados contra você e já gerando a perseguição. Então, uma pessoa que quer trabalhar para Jesus é apresentado numa nova casa e lá ele tem a intenção de fazer com que a conversa volte para as coisas boas. Os obsessores da casa vão ficar felizes? Principalmente se a casa é dominada por obsessor, então vai encontrar alguém lá, pode ter 3 pessoas simpáticas, vai falar, não sei não, que é a pessoa. Começa a colocar desconfiança, começa a dificultar as coisas, dificultar o trabalho dela, porque o interesse dos obsessores, principalmente os empedernidos, que têm consciência de serem maus, eles querem continuar sendo maus, diferente dos obsessores que estão com vingança, ódio, tristeza e dor, é diferente disso. Normalmente, quando eles percebem que eles estão errados, eles mudam. Kardec fala isso claramente, fala, esses são fáceis de ajudar, porque eles percebem que eles estão errados quando a gente mostra o caminho. Difíceis são os irônicos, os cínicos, os maldosos, que sabem que estão fazendo errado e continuam fazendo errado. Esses obsessores colocam as pessoas contra os trabalhadores do Cristo. É só começar a fazer o bem, trabalhar pelo bem, você já vai ver pessoas que você nem imaginava olhando diferente. Já. Eu sei que existe uma proteção, mas é deixado acontecer isso, Thales, para ver como que a gente age, assim, é mais ou menos isso ou não? É deixado. Também, eles deixam, porque a gente tem que vencer tudo. Se ele nos proteger, como é que nós vamos adquirir virtude? 1, 2, eles estão prontinhos para nos ouvir. Prontinho, basta a gente chamar. Eles vão nos ajudar. Terceiro, a opção é nossa. Eles não podem optar por nós. Porque eles não tolhem o nosso livre-arbítrio. Diferente do obsessor que quer que a gente não tenha livre-arbítrio para seguir o que eles querem. Que é uma das características do obsessor. Espírito evoluído não exige nada. Indica, aconselha. Espírito obsessor manda. Faz isso. Age desse jeito. São coisas diferentes. Um é pacífico, tranquilo e sereno. O outro é pungente, dolorido, impositor, déspota. Então, cabe a gente dizer sim ou não. Vamos pegar a própria Bíblia falando disso, em João, no primeiro epístola, capítulo 4, versículo 1, né? Meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se esses espíritos são de Deus. Mas é um espírita falando, não, foi João, na carta, a primeira epístola dele, capítulo 4, versículo 1. João falando, meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus. Também foi colocado no nosso grupo, né? Em determinado momento. Quanto mais orar, a maior força que nós temos para vencer as más inclinações é a oração. Quando a gente não estiver conseguindo, oração. Para tudo que está fazendo. Essa aqui eu dei o conselho para ela. Mas está difícil lá no plantão. Eu falei assim, vai no banheiro, senta lá, faz a necessidade, já fala com Deus. Porque já alivia 2 de uma vez, a alma e o corpo. Né? Já resolve. Porque tem hora que é difícil você superar as coisas, superar as dificuldades. Né? Então está difícil, dá uma paradinha, faz uma oração, respira fundo, pede a ajuda dos bons espíritos, tira as vibrações pesadas e vamos continuar. Não tem como ser diferente, não é uma coisa simples, não. A redenção nossa é árdua, não é simples. Se alguém acha que é simples, está no caminho equivocado. Ou já é um espírito evoluído. Logo, ele não vai achar que é simples. Então, não tem outro caminho. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Então, se você chega com um pouco de luz, mesmo que seja uma velhinha na escuridão, as pessoas não suportam. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É aquela história, né? Nós precisamos parar aqui, sabe por quê? Porque nós vamos entrar numa história que eu tenho falado aqui bastante, que é o silêncio. Então, as pessoas usam, assim, a pessoa bondosa tem que ficar em silêncio, porque o silêncio é mais importante do que falar. Depende.
Porque os maus não gostam que fala da maldade deles, não. Eles gostam de pessoas silenciosas. Essas são as humildes para ele. Então, você fala alguma coisa, igual nós ficamos no nosso estudo lá de Lucas, né? Falando sobre essa questão do Cristo na casa do fariseu, deixando bem claro para o fariseu que ele tinha a opinião dele, e ele falou, as pessoas queriam matá-lo, já ficaram bravas com ele. Mas falaram, mas Cristo não soube usar o silêncio? Soube. Perante Pilatos, ele ficou em silêncio, até Pilatos perguntar 3 vezes, és tu o rei? Ele sabia. A questão não é silêncio. Muita gente fala assim, acha que a pessoa humilde, virtuosa, ela fica em silêncio, deixando o mal acontecer. Esse é o sonho dos maus. Que o mal aconteça, que ninguém lembre deles, da consciência deles. Quando se lembra, eles ficam bravos. Então, muitas vezes, a pessoa faz uma maldade com outra, você chama e fala assim, você foi mal, ela fica revoltadíssima, ela foi descoberta. Ela quer fazer escondido, quer fazer nas trevas. Por isso que o Cristo fala, né? Nada que se faz vai ser escondido. Você não bota fogo numa candeia e coloca debaixo do alqueire, debaixo de um cobertor. Você coloca iluminado, para que ilumine tudo. Essa é a grande verdade que nós temos que entender dentro de nós, é que aquele que deixa o mal acontecer tem responsabilidade no mal também. Nós vamos parar ali para conversar sobre isso depois, né? Porque essa questão do silêncio é muito importante que a gente analise. É importante ficar em silêncio em dados momentos? Sim, quando você vai prejudicar alguém. Se você coloca na balança, Evangelho segundo o Espiritismo, e você coloca na balança, quando eu falar, vai prejudicar a minha pessoa, mas 3, 4 pessoas vão ser ajudadas, é obrigação minha falar. É obrigação minha chamar atenção, com educação, tudo, que é outra história também que a gente tem que analisar. A gente deixa isso para a semana que vem, tá? Algum comentário? Não? Ninguém quer falar nada, não? Fala, Carlos Eduardo Ferrari Borba. É quase o Carlos Eduardo. É o pai Fala, dele. Ronaldo Borba. Tudo bem, Thales? Tudo bem, como vai? Você perguntou sobre comentários, né? Eu queria, quando fala de trabalhar para Jesus, existem várias maneiras de interpretar isso, né? Por exemplo, a gente ser honesto, trabalhador, tentar praticar a caridade, perdoar o próximo, tem várias vertentes aí que a gente poderia considerar seguir a Jesus, né? Mas o que realmente na doutrina, quando a gente fala seguir a Jesus, o que engloba principalmente? Cumprir as suas obrigações perante o mundo e perante Deus. Vamos usar as próprias palavras de Jesus. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Englobando tudo que você falou, mais as orações, o auxílio ao próximo, o sacrifício em favor do próximo. A doutrina espírita diz, fora da caridade não há salvação. O caridoso ele é responsável, bom trabalhador, perdoa o próximo e se esforça para ser melhor. Tudo o que você falou foi um bom exemplo. Na verdade, ser um bom espírita é ser um cristão, é seguir os ensinamentos do Cristo. Você pode conseguir isso até em silêncio. Nós temos histórias contadas pelo Neio Lúcio, da mediunidade do Chico, em que ele fala que uma pessoa muito pobre tinha tanto amor que algumas vezes no caminho que ele passava para ir para casa, ele ia tirando as pedras maiores do caminho para que as pessoas não se ferissem. E ele chegou no plano espiritual como um grande vitorioso, porque nas orações dele ele fazia tão bem ao próximo e os pensamentos dele não estavam voltados para o mal, de forma que ele foi um grande vencedor das trevas, lutando em pensamento contra os espíritos das trevas. Então a caridade é de foro íntimo. É o bem que a gente quer fazer, é o bem que a gente quer para o próximo, começa na família. Então trabalhar por Cristo implica em sermos sempre pessoas melhores e praticarmos a caridade e o amor ao próximo. E não é o que é exatamente próprio da doutrina, foi o Cristo que ensinou isso, né? Aliás, podemos voltar mais, a gente falou de Moisés aqui, ó. Se a gente conseguir seguir bem os 10 mandamentos, nós já estamos muito bem. Mas numa interpretação mais profunda. Por exemplo, não matarás. Não está escrito não mate apenas um outro ser humano, mas tem aí a ver uma interpretação mais profunda. A pessoa acorda de manhã cheia de alegria, vem um mal-humorado, começa
a colocar a pessoa em depressão, você está matando a alegria dela. O que o Cristo fez foi pegar a própria lei de Deus e exemplificar e comentar. E a doutrina veio aqui colocar uma chave para mostrar o amor de Deus aos homens, que é a evolução eterna, o perdão eterno, as possibilidades infinitas de chegar até Ele. Ele não fez filho nenhum para sofrer no inferno eternamente. A bondade de Deus não condiz com isso. E até te agradeço, porque a pergunta permitiu várias elucidações aqui. Espero ter respondido. Está respondido, obrigado. Vamos orar. Pode fazer, Maria Tereza. Preciso insistir. Eu tava falando para você fazer. Ah, para eu fazer. Maria Tereza vai fazer aqui, que ela ficou insistindo. Do lado. Nosso Mestre Jesus, te agradecemos, Pai, pela bondade infinita, pelas possibilidades de enfrentamento, de luta, de esforço próprio, em nome de algo maior, em nome do Senhor. O Senhor, com o seu exemplo de sacrifício e bondade, nos traz o caminho para a luta diária, para a busca do que nós queremos para nós, para trazermos até nós a realidade espiritual da mensagem que a sua vida nos trouxe. Aprendamos então a buscarmos a luz através do Senhor, através da doutrina, pela ação, trazendo essa luz para dentro de nós, para o nosso entorno, para a família, para o trabalho. Aprendendo a buscar essa luz com amor e com a energia que nós buscaríamos qualquer questão material, que é o que temos buscado ao longo das nossas encarnações. O Senhor nos ensina a trazermos para nós a realidade da vida espiritual eterna e a buscarmos aquele tesouro que não perece, mas a virtude conquistada que nos trará para mais perto do Senhor. Muito obrigada. Obrigado a todos. Deus nos ampare. E um grande abraço. Até a próxima vez. Tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado.